E aí galera, voltando nessa parte aí de cilindro, parte 2, vamos fazer os problemas. Esse problema 3 é um clássico aqui da geometria, que ele afirma o seguinte: um recipiente cilíndrico de 60 centímetros de altura e base com 20 centímetros de raio está sobre uma superfície plana horizontal e contém água até uma altura de 40 centímetros. Imergindo-se totalmente um cubo no recipiente, o nível da água sobe 25%. Considerando P igual a 3, a medida da aresta do cubo colocado na água, qual seria? Então, o que é que nós teríamos, né? Imagina que você tem um cilindro de altura 60, ele tem água justamente a uma altura 40. Então é como se tivesse dividido em 3 partes iguais. Ok? Então vai lá. Deixa eu organizar. Então a altura 40. Quando ele coloca um bloco aqui, cúbico, observe que quando ele coloca esse bloco, o nível da água vai se deslocar. E esse nível deslocado é justamente o nível da água que se deslocou devido à presença do cubo. Ou seja, esse volume desse cilindro aqui, desse cilindro de água, é igual ao volume do cubo. O volume de todo e qualquer cilindro é dado pela área da base multiplicado por essa altura. A área da base, πr ao quadrado. E no caso dessa altura, seria a altura desse pequeno cilindro. Como a água anteriormente tinha 40 centímetros de altura e aumentou em 25%, aumentou em 1/4 de 40, ou seja, 10. Então o volume desse cilindro aqui, azul, vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, que é 10. E segundo o texto, esse volume é igual ao volume do cubo. E como o volume de todo e qualquer cubo, vai ser a aresta ao cubo. 20 ao quadrado dá 400, vezes 10 dá 4.000, vezes π, que é 3, ele mandou a total igual a 3, dá 12.000. 12.000 é 12 vezes 1.000. Então, se eu quero o valor de x, essa potência vai na operação inversa, vai como raiz cúbica. E raiz cúbica de 12.000 vai ser raiz cúbica de 1.000 vezes raiz cúbica de 12. Ou seja, o valor de x vai ser 10 raiz cúbica de 12. Com isso, a resposta correta, letra D de dado. Prosseguindo nessa ideia de cilindros, temos esse outro problema bem interessante. Ele diz que uma metalúrgica fabrica barris cilíndricos de 2 tipos, A e B, cujas superfícies laterais são moldadas a partir de chapas metálicas retangulares, de lado A e 2A, soldando lados opostos dessas chapas, conforme ilustra a figura a seguir. Se VA e VB indicam os volumes dos barris dos 2 tipos, tem-se. Então, observa o seguinte. Esse pedaço vermelho aqui, quando eu soldar essa medida com essa, vai equivaler ao comprimento dessa circunferência. Então, se equivale ao comprimento da circunferência, essa medida vale 2 vezes π vezes a medida do raio. Ou seja, 2πr, não é isso? Então, o que é que nós temos? A mesma coisa a gente vai olhar justamente na outra figura. Então, você diz que figura? Nesse outro cilindro. Então, esse comprimento aqui
2πr, que isso aqui vale 2A. Você poderia até supor um valor para A, não teria problema algum. Então, se eu quiser achar o valor de R, vai ser A sobre π. Então, o volume desse cilindro vai ser a área da base, π, R ao quadrado vezes a altura. Desenvolvendo aqui, A ao quadrado, π quadrado. Fazendo a devida simplificação, π em cima com π embaixo. Então o volume vai ser A ao quadrado vezes aqui A ao cubo, dividido por π. Nessa outra situação, esse comprimento verde aqui, ó, vai ser essa circunferência. Então, o comprimento 2π raio vai ser A. Então, A vai ser A sobre 2π. 2π multiplicando foi dividindo, né? Então, o volume desse cilindro vai ser a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. A ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, π quadrado, vezes 2A. Fazendo a devida simplificação, por 2, por π. Então, o volume vai ficar A ao quadrado vezes A ao cubo, dividido por 2π. Observe que esse primeiro cara aqui é o que em relação a esse? Como o segundo cara é o primeiro dividido por 2, então esse segundo cara é a metade do volume inicial. Ou o volume inicial é o dobro do primeiro. Com isso, a resposta VA equivale a 2 vezes VB. Letra A de aprovado. E a gente vai seguir com mais 2 problemas bem interessantes. Na continuidade dos problemas, esse exemplo 7 e 8 são problemas mais complicados. Então lá vamos. Realmente devo confessar que essa questão 7, a redação textual ficou horrível. Não sei o que aconteceu na hora da digitação, se comeu um pouco do texto. Fala o seguinte: um famoso chocolate em formato de cilindro, tem 2 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Ana foi dar um pedaço ao seu irmão e o dividiu fazendo a seção transversal, cuja maior e menor distância de uma das bases são respectivamente 4 centímetros e 2 centímetros. Qual o valor o volume de chocolate que ele deu ao irmão, ou seja, qual o volume dessa figura aqui de cima, e qual a quantidade de papel necessária para cobrir sua superfície lateral. Essa figura aqui de cima é um pedaço de cilindro, e ao invés de nós pronunciarmos pedaço de cilindro, nós chamamos de tronco de cilindro. Para evitar a fórmula, eu sempre gosto de pegar outra peça idêntica a essa, inserir aqui embaixo. Se eu vou inserir aqui embaixo, você vai obter esse cilindro de altura 6, de raio da base 1. Então o volume desse cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Mas se eu fizesse isso, eu estaria calculando esse cilindro inteiro. Como a parte que me deseja é só a parte de cima, dividido por 2. Então você teria 3π centímetros cúbicos. É a resposta do volume. Já a parte lateral, se eu cortasse ali e planificasse, nós teríamos um retângulo. E nesse retângulo de altura 6 e comprimento 2π raio, a área desejada vai ser a metade desse retângulo. Então a resposta seria 2π vezes 6
dividido por 2, ou seja, 6π centímetros quadrados para a área lateral e 3π centímetros cúbicos para o volume. Beleza? Por que a metade? Porque essa área desse retângulo seria a planificação desse cilindro. Mas ele não quer desse cilindro inteiro, ele só quer a metade, que é a parte de cima. Então por isso que eu dividi por 2. Fechado? E um problema que, apesar de não ter sido do Enem, atende às competências do Enem, que é o movimento de figuras ou pessoas ou objetos ou animais no plano e no espaço. Diz o seguinte: uma lata cilíndrica fechada embaixo e aberta na parte de cima tem altura 17. E sua borda é uma circunferência de comprimento 30 centímetros. Na superfície interna da lata, a 4 centímetros da borda, há uma mosca parada no ponto M. Na superfície externa da lata, a 1 centímetro da base, e no mesmo plano que passa pela mosca e que divide a lata em duas partes iguais, encontra-se uma aranha no ponto A. A aranha anda pela superfície da lata até chegar à mosca, fazendo o caminho mais curto entre elas. Quantos centímetros a aranha anda pela superfície interna da lata? Então, o que é que nós acontecemos? A menor distância de 2 pontos é um segmento de reta. O erro mais comum são alguns alunos fazerem essa ligação, porque isso aqui não vai ser sobre a superfície da lata. Então, com a dica, toda vez que eu quero a menor distância de 2 pontos sobre a superfície, eu abro a figura. Então, se eu tivesse serrando a minha lata aqui, serrasse daqui até aqui, isso aqui ia dar justamente um retângulo. Mas esse retângulo de altura 17, e esse comprimento aqui da base, pessoal, vai ser a metade do comprimento da circunferência do cilindro, que eu cortando na metade aqui, seria equivalente a essa figura, a metade da circunferência. Beleza? Se a circunferência é dada por 30 centímetros, essa medida vale 15. A aranha inicialmente estaria desse lado, a 1 centímetro do chão, e a mosca é como se estivesse aqui na parte frontal. E a mosca vai estar do outro lado, a 4 centímetros. Então, para que essa aranha saia daqui e vá até a mosca, ele vai ter que atravessar essa borda. Então, qual a dica que a gente dá? A menor distância de 2 pontos, eu poderia fazer como se fosse um caminho só. Então, se eu projetasse esse ponto aqui em cima, como se fosse uma simetria, a distância que essa aranha vai percorrer para chegar até ele, aqui, seria o equivalente a ele andar nesse caminho preto, que está de um lado da lata, azul, desculpe, de um lado da lata. Quando chegasse aqui na borda, ele iria ingressar, como se estivesse pulando uma cerquinha, indo em direção à aranha, a mosca. E esse pedaço marrom vai equivaler a esse outro pedaço aqui, que eu estou chamando de pedaço verde, que eu fiz uma simetria. Então, a distância que ele quer, esse pedaço marrom. Como esse triângulo é retângulo aqui, observe que a altura toda é 17 do cilindro. Como esse pedaço aqui de baixo é 1, aqui é 16. Observando também, é fácil observar que aqui é 90, aqui também é 90. Esse ângulo é oposto pelo vértice a esse. E pela simetria, esse cara é igual a esse de cima.
são congruentes. Então eu posso dizer que esse triângulo que eu estou chamando de A1, ele é semelhante a A2. E se eu quisesse fechar num triângulo ainda um pouquinho maior, eu também poderia analisar. Qual maior que esse outro aqui, ó? Que eu vou pintar as pontas dele todas de rosa. Esse pedaço aqui mede 15. Daqui para cá vai ser 20. E olhando esse triângulo retângulo aqui, nós poderíamos fazer Pitágoras. Qual o triângulo retângulo mais conhecido? Né? O 3, 4, 5. 15 é o quíntuplo de 3. 20 é o quíntuplo de 4. Então esse pedaço azul mais o verde é o quíntuplo de 5. Então o azul mais o verde vale 25. Se esse pedaço azul mais o verde vale 25, observe o seguinte. Esse triângulo pequenininho não é semelhante ao grande? Então o que é que nós temos? Nós teríamos essa imagem, ó. O grande, pessoal. Esse aqui equivale ao lado, azul mais verde. Esse aqui valeria 25. Aqui é 90. Aqui é 20, aqui é 15. Olhando o triângulo desse pequenininho, que eu vou dar um destaque agora, de laranja. Esse triângulo pequenininho aqui, ó. 4. E como ele é semelhante, esse lado que é 4, ele corresponde ao 20. Que ambos são opostos a alfa. E 4 é o que de 20? É a quinta parte. Então essa hipotenusa do pequenininho é a quinta parte do grande, ou seja, é 5. E essa parte justamente significa, a parte que a formiga vai andar por dentro da lata. Ou seja, a quantidade que a aranha, vai andar por dentro da lata para pegar a mosca equivale a 5 centímetros. Letra E de Enem. Beleza? Espero que tenham compreendido aí. E a gente vai analisar brevemente. Entra em outro capítulo. Abraço com vocês. Fiquem com Deus.